Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos deter-nos um pouco na primeira leitura da liturgia de hoje. Números 12, do 1 ao 13. Eu falei no vídeo anterior, pela manhã. Provavelmente algumas pessoas, e não porque falei, nós temos muitos meios de acompanhar a liturgia diária, e graças a Deus por isso. E creio que muitas pessoas já leram este texto hoje. Então, vou apenas ler alguns versículos, saltando, para falar um pouco sobre o mesmo. Naqueles dias, Maria, ou Miriam, e Arão criticaram Moisés. Vou deixar o motivo de lado. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés. O versículo 6, Deus falando: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés. Por que o mesmo não acontece com Moisés? Porque com meu servo Moisés é o mais fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras, não por figuras. Final do versículo 8. Como, pois, vos atreveis a rebaixar meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Esses dois aqui, esta Maria, esta Miriam e este Arão, eles eram irmãos de Moisés. Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. No mesmo instante, Maria achou-se coberta de lepra, branca como a neve. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando defrontamos ou confrontamos com um texto como este, é levado à categoria de sagrado,
mais que nunca, é necessário termos uma visão crítica. Mais que nunca, é preciso termos um pouco de conhecimento do vernáculo que estamos lendo o texto, da nossa língua, para que por meio dela, ainda que minimamente, possamos ter uma sobriedade a respeito do que se está lendo. Por que digo isto? Porque um texto deste e tantos outros têm servido para estagnar, para bitolar, colocar viseiras em muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas apropriam-se de um texto como este para construírem seu pedestal. E isto tem causado enormes e enormes. Ainda que hoje mais frequentes, até devido aos meios de comunicação, as redes sociais, todavia, os protestos contra governantes, os protestos contra altas autoridades, os protestos contra poderes devidamente constituídos, os protestos contra autoridades religiosas são comportamentos muito antigos. Miriam e Arão contestam Moisés. Todavia, Deus reage violentamente, reafirmando a autoridade de Moisés. Lemos aqui no versículo 7. Eu o estabeleci sobre toda a minha casa. Ponto. Com ele não falo por enigmas, por sombras. Com ele falo face a face. Aí entra o versículo 8. Como não tivestes medo? Como vos atrevestes a falar contra o meu servo Moisés? Querido irmão, querida irmã, esta contestação, este protesto, valeu uma severa punição. Qual a punição? Miriam ficou imediatamente leprosa dos pés à cabeça. Por quê, queridos?
que a contestação é coisa grave. É sério. Este é um problema que muitos de nós não temos, ou temos. Ou temos. Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Por que que a contestação é coisa grave? Porque ela não respeita a ordem estabelecida. É impossível vivermos, sobretudo hoje, na sociedade que vivemos, na atual conjuntura, sem ordem. No trânsito, os aviões aí em cima. Dê uma olhada, pesquisa aí alguns mapas aéreos, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Não vemos, não nos damos conta, mas é um emaranhado, queridos, de aeronaves, subindo, descendo, chegando, saindo e aquela coisa toda. Cada uma daquelas aeronaves estão trilhando, estão correndo em uma altíssima velocidade dentro de uma estrada aérea estabelecida. É uma ordem. Temos um código de trânsito. Temos um código penal. Para eu entrar, para eu pleitear uma vaga numa determinada empresa, devo ajustar-me aos critérios da mesma. Não é ela que irá ajustar-se a mim, mas eu que devo ajustar-me aos critérios daquela empresa. Ninguém é obrigado a entrar naquela empresa. Mas geralmente todas as pessoas que estão a pleitear uma função, um cargo, um emprego, é porque estão necessitados daquele emprego. Tudo na nossa vida, tudo na sociedade, não tem como uma sociedade subsistir sem um código de ética. Os metrôs têm o trilho deles. Tudo. Então, a contestação, o protesto é coisa grave porque não respeita a ordem estabelecida. O protesto é coisa grave porque desestabiliza uma sociedade. O protesto, a contestação é coisa grave porque produz confusão, porque destrói a harmonia. Mas atenção. Estou falando à luz de um texto bíblico, sem barganhar. Tenho a plena convicção. Estou falando com sobriedade. Mas respeito qualquer um que conteste, que explique, até porque a minha explicação é
É bem pequena. Mas tenho consciência do que estou a falar. O protesto, a contestação, é coisa grave, é coisa séria. No entanto, todavia, nem toda crítica é contestação. Por vezes, ela é útil, é justa, é necessária, porém, quando feita, ela deve ser feita de maneira construtiva. Ela deve ser feita respeitando a autoridade daquele indivíduo, daquela pessoa que está exercendo aquela função e com toda certeza. Lá ela foi colocada. Alguém outorgou-lhe o direito de ali estar. Contestar, para não querer aceitar uma autoridade, é inaceitável. É caçar sanções, é caçar maldições, é arranjar problemas. E problemas sérios. O cristão precisa, o cristão deve, sinceramente, submeter-se às autoridades. Porque, segundo a própria Bíblia, o manual dos cristãos, a autoridade vem de Deus. Mas missionário é injusto. Este prefeito, este governador, este presidente é injusto. Deus não poderia tê-lo feito, tê-lo impedido de estar naquela função? Deus não poderia tê-lo impedido de assumir aquele poder? Se ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, podendo tudo, e permite, então eu, como cristão, eu, como o homem da Bíblia, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. O que está aqui eu respeito, né? Então, é cada tapa que dão assim. Aí dizem que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Tem gente que dá cada tapa na boca de Deus, né? Pois é. Então, eu que sou conduzido por esta palavra, eu devo aceitar, eu devo submeter-me ao fato de que a autoridade, ela vem de Deus. No caso de Moisés,
sugerindo não haver razões para o contestar, para o censurar, para o desmerecer, para diminuí-lo. O autor sagrado diz uma frase importantíssima, ela não está aqui por um acaso. O autor desta peça vem dizer: Moisés era manso, mais que qualquer outro homem sobre a terra. Isto aqui não é apenas para dizer uma característica, um adjetivo de Moisés. O autor aqui tinha razões. E, por favor, estou falando aqui já dentro de uma linguagem cristã. Porque o que está por trás do texto em si, a época que foi escrito, muitos de nós nem preparados estamos para acolher. Tem uma finalidade, tem um fim muito claro, muito específico, é que nós lemos o texto através de uma outra lente. Moisés era manso. Ele não tinha por que ser contestado. Ele não tinha por que ser censurado. Voltando um pouco ao início do texto. Eu o escolhi. Eu escolhi. Como vos atrevestes? Olha aqui, queridos. Como tivestes o atrevimento, a audácia, a petulância de contestar o meu servo Moisés, que eu constituí sobre toda a minha casa. É bonita essa peça quando Deus termina de falar. A nuvem sai da porta da tenda imediatamente. Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Indignado contra eles. O autor está falando de um homem íntegro, de um homem justo, de um homem que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe. Seus pais o protegeram por 3 meses contra a investida de Faraó. Depois colocaram dentro de uma caixinha e colocaram no rio. A filha de Faraó pega-o e cria-o e trabalha-o. Deus não está falando de um homem qualquer. Aliás, enquanto ele estava lá no alto do monte recebendo as tábuas da lei, Arão e Miriam estavam onde? Fazendo o quê? Que tipo de líder foi ele? Que deixou-se liderar por uma ideia insana do povo. Que líder foi ele?
O povo, quando Moisés foi questionado, foi o povo. Igual a história lá do paraíso, foi ela. Não, foi o capeta. É muito fácil transferir responsabilidades. Foi o povo que pediu. Então traga o que vocês tiverem por aí, eu joguei no fogo e saiu isto aqui. É engraçado, é cômico, né? Saiu isto aqui. Então Moisés não é um qualquer, é o protegido de Deus, é o guardado por Deus para libertar um povo. Não havia o que ser posto contra ele. Todavia, atenção, todavia, se as autoridades forem opressoras, se as autoridades forem arbitrárias, se as autoridades não buscam os interesses do povo, não buscam o bem comum, a contestação, o protesto, não somente é lícito, mas até forçoso. Repetir este ponto? Se as autoridades são arbitrárias, opressoras, prepotentes, não buscam o bem comum, estão apenas olhando para si, a contestação, o protesto, não só é lícito, como é forçoso. As manifestações, os protestos, as greves, elas são amparadas legalmente. Isso está previsto na Constituição. No entanto, porém, todavia, mesmo assim, o verdadeiro cristão, antes de optar pela contestação das autoridades, deve fazer um verdadeiro e profundo discernimento espiritual. Porque a contestação de um cristão, porque o protesto de um cristão deve ser cristão. Um cristão não pode abrir sua boca como se fosse uma privada da pior qualidade, se é que tem da pior qualidade. Porque quando sai pelo esfíncter, não importa se comeu caviar, se comeu no restaurante dos chefes franceses, não vou falar outra coisa aqui porque alguém se sente ofendido. Quando chega lá, é privada mesmo. Não. Eu posso não concordar. Inclusive, eu posso não gostar da pessoa. É um direito que temos todos. Quantas pessoas
Quantas pessoas que olham para mim, só de olhar para minha cara já detesta. A pessoa nunca conversou comigo, nunca me... Isso acontece com todos nós. É comum não desenvolvermos a empatia por determinadas pessoas, que de cara as antipatizamos, os seus gestos, o seu jeito de falar, as suas posturas, 1001 características nos tornam antipáticos para outros. E nisso eu tenho certeza que eu sou um campeão. Mas se aquela pessoa está exercendo uma função que ali foi posta, que ali foi colocada, que lhe foi outorgada devidamente, democraticamente aquela função, cabe a mim respeitá-la. Por mais, inclusive, que esteja fazendo tudo errado. Como cristão, o meu protesto, a minha censura precisa ser uma censura cristã. Este negócio vai longe, queridos. Eu estou com muita coisa aqui para falar. Mas é preciso ponderarmos. E eu não quero sair muito do texto, porque aqui a gente tem que pegar, puxar e ajeitar e ir organizando para transmitir de maneira mais leve possível, porque já estamos sobrecarregados com tantas coisas, queridos. Mas é muito triste quando um líder religioso pega um texto como este e outros mais. O que mais tem aqui? São textos para que nos autoproclamemos o Senhor, o absoluto. Meu Deus do céu! Estamos fartos de ver como tantas pessoas usam um texto que, sobretudo no nosso contexto, não tem esta finalidade, mas para se autoproclamarem, para se autossustentar, para colocar-se acima dos demais. Está aqui, você me respeite, tá? Você não toque no ungido do Senhor. É verdade, queridos, é verdade. Uma coisa é ser ungido do Senhor e outra coisa é ser ungido do diabo. São duas coisas muito diferentes. E tem muitas pessoas ungidas por Satanás que estão querendo passar-se como ungidas de Deus. E aqui nós encontramos o que quisermos para ancorar nossas necessidades, nossas pretensões, as cadeiras que galgamos. Aqui encontramos de tudo. Pensemos, queridos, reflitamos. Porque muitas pessoas estão leprosas. Muitas pessoas, eu vou usar aqui uma linguagem bem bíblica mesmo. Propositalmente, muitas pessoas estão leprosas. E missionário, o contexto é totalmente diferente. Agora é diferente? Agora é diferente? Apertou? Pois então tira de cena. Tira de cena. Não usa
para estabelecer isto. Deixa ela de fora. Vamos para um outro campo. Quer dizer que ela serve apenas para isto, e para isto não? Estou agindo como cristão? O meu protesto? A minha censura? A minha contestação? Até que ponto ela está sendo ética, moral, cristã? Se elas por si mesmas já dizem, isto não é uma contestação cristã. Isto não é um protesto cristão. Ó, Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu queria apenas partilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, esta primeira leitura. Era o que eu ia falar de manhã, mas aí já veio para o Evangelho e eu pensei, repensei, mas eu não queria deixar passar hoje. Pensemos. Eu, o missionário Sidney, eu tenho um compromisso, queridos. E eu não quero fugir deste norte. Aprendi isso com minha mãe. Desde até hoje. Até hoje. Minha mãe ficou 8 meses comigo aqui. 8 meses. Quando dá 4 horas da manhã, o frio aqui estava grande, o máximo 4h30, 5 horas da manhã, ela está ajoelhada. E chegando aqui, ela orava pelo prefeito de Volta Redonda. Lá do Pará, estava aqui pelo nosso prefeito aqui. Ela se envolveu aqui com as mulheres aqui da comunidade, do CRAS, dessas atividades, né? Fizeram uns passeios, uns cursos que fazem por aí, né? E ela orando pela professora, por esse curso, o prefeito, né? O governador deste estado, pelo nosso presidente. Pelas nossas autoridades constituídas em poder e dignidade. Eu não sei como, queridos, que diante de tudo isto, inclusive amparado, não está aqui, pelo Código de Direito Canônico, eclesialmente falando, a gente pisa em cima disso e rasga isso tudo. Não é do meu jeito, é como eu penso. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, queridos. Refiro-me com todas as letras, muito dos nossos irmãos protestantes que dizem que o Brasil é amaldiçoado por causa de Nossa Senhora. Muito dos meus irmãos protestantes que dizem que o Brasil é amaldiçoado por causa da Preta de Aparecida. Vocês estão colocando o Brasil debaixo de uma maldição sem a Preta de Aparecida. Não todos, mas uma grande parte está colocando sobre o nosso povo uma maldição. A minha palavra final é: quando Moisés viu que sua irmã estava leprosa, quando Moisés viu que seu irmão Arão prostrou-se diante dele, pedindo clemência,
Moisés não pensou duas vezes. Ele intercedeu a Deus e pediu que sua irmã fosse curada. E ela foi curada imediatamente. Este é o meu pedido. Para as desproporcionalidades. Este é o meu pedido àqueles que estão colocando sobre os outros um peso insuportável. Aqueles que estão usando 2 pesos e 2 medidas. Porque tenha certeza, você também será julgado. A mesma medida que você agora está usando, usarão contra você. Deus foi enérgico com aquele protesto contra Moisés e ele puniu severamente. Mas esse Deus que puniu, esse Deus que foi severo, diante do pedido de Moisés, o seu servo, que ele defendeu, a sua ira foi para defender o servo que ele escolheu. Diante do pedido daquele servo escolhido, ele curou a irmã de Moisés. É isso que eu peço. Se nosso povo errou, se nosso povo, e com toda certeza, extrapolou o seu protesto, fez o que não deveria fazer, este povo foi punido? Foi. Pois eu também uno-me desta forma, pedindo clemência. Cure o nosso povo, que está chagado, que precisa voltar à normalidade da sua vida, que precisam ser reinseridos, reintegrados à sua casa, à sua família, ao seu cotidiano. Se Deus tem essa misericórdia conosco, por que nós também com os nossos irmãos? Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.